Estamos terminando uma live de uma leitura de o Novo Testamento todinho para todo mundo. A Igreja Pentecostal, a Voz de Deus que Liberta, dirigente Apóstolo Fernando, presidente, vice-presidente Simão Cordeiro Farias e os irmãos que estão aqui. Nós servimos ao Espírito Santo e a Deus. Nós não serve a homem e nem a ministério. Nós serve a Deus, Todo-Poderoso. Hoje eu recebi uma notícia aqui. Uma pessoa foi curada na igreja, foi liberta de um demônio. Depois saiu da igreja, metendo o pau em mim. Sem eu fazer mal nenhum com ela, nem com a filha dela, nem com o marido dela. Nunca pedi um centavo a eles. O pastor dando, o marido dela dando de pastor por aí. Muitas coisas que vem a desejar. Morreu hoje, morreu ontem, foi enterrada hoje. Aí eu digo a vocês, falando mal de mim, falando mal da igreja, do ministério, eu digo sempre a vocês, quer sair da igreja, saia. Agora fique caladinho, porque com a obra do Espírito Santo não se brinca. Brinca com qualquer obra, mas não com a do Espírito Santo. Boa noite. Vamos lá. Capítulo 19, versículo 1 de Apocalipse. O júbilo no céu. Depois destas coisas, ouvi no céu grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação é a glória e o poder são do nosso Deus. Portanto, verdadeiro e justo são os seus juízes. Pois julgo a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram Aleluia, e a sua fumaça sobre pelos séculos dos séculos. Os 24 anciões e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo Amém, Amém. Saiu uma voz do trono, exclamando: Dai louvores ao nosso Deus. Todos os seus servos, os que temes, os pequenos e os grandes. Então ouviu como voz de numerosas multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo Aleluia, pois Rei o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Alegramos, exaltamos e damos-lhe a glória, porque são chamados de as bodas do Cordeiro, cujo esposo a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho fimosos, resplandecente e puro,
porque o linho fimoso são os altos, justiça dos santos. Então se falou o anjo, escreveu: bem-aventurado aquele que são clamado a ceia dos bodas do Cordeiro, e acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostaram-me antes os seus pés para adorá-lo, e ele, porém, me disse: vimos fazer isso, sou conservo teu, dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus Cristo. Adora a Deus, pois testemunho de Jesus é o espírito da profecia. É o espírito, olha. O espírito, tá vendo aí, irmãos, vocês pastores, que mentem mais uma vez, dizendo que espírito não existe. Olha aí, desmentiram vocês. Desmentiram vocês. É por isso que vocês não pregam o evangelho correto, para vocês não ver a mentira que vocês soltam. Cristo é vencedor da besta, do falso profeta. Vi o céu aberto, e eis um cavaleiro branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga, peleja com justiça. Os seus olhos são chamados de fogos, na sua cabeça há muitas diademas. Tem um nome escrito em que ninguém conhece, senão ele mesmo. Este vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verdade de Deus. Se quem no exército que há no céu, montado cavalos brancos, com vestiduras de linhos finíssimos, brancos e puros. É por isso, meu povo, que Deus me deu a posição de general de guerra contra Satanás. Está aí a prova. Sai da boca uma espada, da boca, afiada, para com ela ferir as nações, e ela mesmo as regeram com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lugar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem o seu manto na sua costa um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Deus é o quê? Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vi o reino vos para grande ceia de Deus, para que comeis carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carne de todo que livra, que escrevo, tanto pequeno como grande. Quer dizer, Deus vai comer as carnes de todo mundo com a morte, matando e enterrando, e a terra comendo. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados
congregado para pelejar contra aquele que estava montado no cavalo, contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem, dos fora lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Quer dizer, aqueles que adoram a imagem, que adoram a besta, como padres, como missionários da Igreja Católica, como falsos profetas das igrejas evangélicas, mentirosos, passando por povo que não é bíblico, vão para o fogo que arde. Os restantes foram mortos com a espada que sai da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Quer dizer, uns foram mortos e botados no tanque, queimados, e outros ficaram na terra. Para quê? Para ser comido pelo quê? Como é que diz? Os animais do céu, as aves. A prisão de Satanás por 1000 anos. A primeira ressurreição. A prisão de quem? Satanás. Então vi descer do céu um anjo, e tinha nas mãos a chave do abismo e uma grande corrente. E era, segundo o dragão, antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-lhe no abismo e o fechou, pois selou sobre ela, para que não mais enganasse as nações, até se cumprisse os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vocês estão vendo aí? Quantas pessoas estão sendo mortas, quantos acidentes, porque Satanás está solto. Satanás está no mundo, mandando no mundo. Está a Bíblia dizendo. E vi também tronos, neste sentaram-se, e aqueles aos quais foi dado a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos descapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quanto não adoraram a besta, nem tampouco as suas imagens, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram, reinaram com Cristo durante 1000 anos. E o restante dos mortos não reviveram, até que se compartisse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurados é santo, e aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estas, segunda morte, não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo,
e reinarão com ele os 1000 anos. Satanás é solto e derrotado. Quando, porém, se completaram os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E saíram a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gogi e Magogi, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram-se o acampamento dos santos, e a cidade querida desceu, porém, o fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo, enxofre, onde já se encontraram não só a besta, como também o falso profeta, serão atormentados de dia e de noite pelo século do século. O juiz, Deus, olha aí o que eu falo, vocês mentindo mais outra vez vocês mentindo para o povo, vocês mentindo para o povo mais outra vez, dizendo que quem vem julgar o povo é Jesus, o juiz é Deus. Vi um grande trono branco, aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram da terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriu o livro, ainda outro livro, e o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que achava escrito no livro. Está vendo aí, minha gente? Todos aqueles que morreram vão ser julgados um por um. Deus, o mar, os mortos que nele estavam mortos, e o além entregaram os mortos que nele havia, foram julgados um por um, segundo as suas obras. Quer dizer, aqueles que morreram afogados dentro do mar, vai ser julgado um por um. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. E esta é a segunda morte, e logo de fogo, lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do fogo e do fogo, do lago do fogo. O novo céu e a nova terra. O novo céu e a nova terra. Vi novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu é a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também as cidades santas e a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, adateava como noiva, adornada para o seu esposo. Então vi grande voz vindo do trono, dizendo: este é o tabernáculo de Deus. Com os homens, Deus habitaram com eles, e eles serão povo de Deus,
e Deus mesmo estará com eles. E enxugaram dos olhos todas as lágrimas, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aqueles que está sentado no trono disse: eis que faço novos tantas coisas, e excrescentou, escrever, e acrescentou, escrever, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: todas estas feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tenho sido darei, quem tem sede darei da graça, da fonte, da água, da vida. E vencedores vêm, e o vencedor herdará estas coisas. E eu serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, olha, presta atenção, viu, povo? Quem vocês são? Quantos, porém, os covardes, aos os incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde como fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Presta atenção, isso aqui eu vou repetir, viu? Eu vou repetir, porque as igrejas aí pregam que quando você mata um que se arrepende, vai para o céu. Mentira. Então, outra vez mentindo. Só fazem mentir. Quando diz: quanto, porém, aos covardes, aqueles que são covardes, aos incrédulos, aqueles que não acreditam em nada, aos abomináveis, aos assassinos, aquele que mata gente, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, aqueles que vivem adorando uma imagem, e todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a segunda morte. Então vai ficar pouca gente, viu, Cabalé? Vai para o céu, viu? A Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, cheia dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: vem e mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito. Me transportou em quem? Em espírito. Aqui não é Espírito Santo, não. Aqui é espírito comum. Está vendo outra mentira de vocês? Que o espírito não existe? Quando ele diz assim: até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que desceu do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus, e o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosa, como pedra de jaspis cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, junto às portas 12 anjos, e sobre ela nomes escritos, que são os nomes dos 12 tribos dos filhos de Israel. Está vendo aí que não tem nada a ver com a gente? Nada a ver com a gente.
é onde eu tenho muita, sei lá. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 a oeste. E as muralhas da cidade tinham 12 fundamentos. E estava sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que fala comigo tinha por medido uma vara de ouro para medir a cidade e as suas portas e as suas muralhas. E a cidade quadrangular de comprimento e largura iguais, e mediu. Então, minha gente, vocês observam, não vai dar tempo de terminar hoje. Vai dar. Tá? Eu adianto um pouco, dá. Passa um pouco do horário. Passa um pouquinho do horário. A cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também as suas muralhas, 144 covados, e mediu de homens, isto é, de anjo. As estruturas da muralha e de jaspis, também a cidade é de ouro puro e semelhantes a vidro límpido. O fundamento da muralha da cidade estão adormeados de todos espidade, então adornado de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é da jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sadio, o sétimo de cresolito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de cresciprósio, o 10º de jacito e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas. Cada dessas portas de só pérolas, praças de cidade de ouro puro, com vidro transparente. Nele não vis santuário, porque seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus iluminou o Cordeiro e a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe traz a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão, nem de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente
os escritos no livro da vida do Cordeiro. Vocês estão vendo, gente? Vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo que a coisa é diferente do que eles pregam? Vocês estão vendo, né? Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que saiu do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está uma árvore. Olha, eu já disse isso aqui, olha. Uma árvore da vida, que produz 12 frutos, dando ao seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura do povo espírito. Nunca mais haverá qualquer maldição nela. Estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos servirão. Contemplarão a sua face e a sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem preciosos eles de luz, de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reunirão pelo século dos séculos. A certeza do cumprimento. Na profecia deste livro, presta atenção aí, viu? Vocês que aumentem e diminuem. Deste livro, disse-me ainda esta palavra: são fiéis e verdadeira o Senhor, o Deus dos espíritos. Olha aí, o Deus de quê? Dos espíritos, dos profetas. Enviou o seu anjo, será mostrar ao seu servo as coisas que em breve devem vir a acontecer. Será se vive mentindo? E eis e venho sim, demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Que guarda a palavra da profecia deste livro. Minha gente, as adormentação e as promessas finais. Eu sou João, sou quem ouvi e vi estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me aos pés do anjo, que me mostrou estas coisas, para adorá-lo. Para o quê? Adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faça isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, dos que guarda as palavras deste livro, adorar a Deus. E disse-me ainda: não selais as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continuei o injusto fazendo injustiça. Continuei o imundo ainda sendo imundo. O justo continua na prática da justiça e o santo continua na santificação. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou Alfa e Ômega, eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assente o direito de
árvores da vida. Entrar na cidade pela porta. Entrar na cidade pela porta. Fora ficarão. Fora, viu? Fora. Presta atenção vocês que estão vindo do outro lado. Quem vai ficar fora dessa cidade? Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, todo aquele que ama e pratica a mentira. Como é que diz que o cara que mata e se arrepende vai para o céu? Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vir vós testificar estas coisas. As igrejas, eu sou a raiz e a geração de Davi, brilhante estrela da manhã. Oh, para isso aí. O Espírito, que aqui é o Espírito Santo. O Espírito é a noiva dizendo, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber de graça a água da vida. A conclusão do livro. Presta atenção. A conclusão do livro. Está terminando a Bíblia. Eu, todo aquele que ouvi as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhe fizer alguma... Espera aí, minha gente. Vou repetir. Eu, todo aquele que ouvi as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Está vendo aí? Vocês, pastores, missionários, padres, que não estão pregando a palavra de Deus, vocês vão para onde? Para o inferno. E vocês que estão seguindo a eles, vão também. Pela palavra vão. E se alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, das coisas que se acha escrita neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas, diz certamente, venho sem demora. Amém. Vem o Senhor Jesus Cristo. Amém. A benção e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Glória ao Espírito Santo. Lemos o Novo Testamento todinho para vocês. Todinho. Vocês viram que vocês estão tudo mentindo? Tirando palavras que não é da Bíblia? Acrescentando? Vê aqui onde a Bíblia fala em salvação. Vê aqui onde a Bíblia fala que vocês já estão santos. Mostra aqui. A Bíblia fala, se você obedecer, fizer a vontade de Deus, você vai para o céu. Vai para a terra santa. Para a cidade que não tem luz, que não tem fome, não tem quentura, não tem nada. Aí fica ruim. Eu vou começar a ler o Novo Testamento, vou começar a ler a Bíblia todinha para vocês, a partir da manhã, em nome de Jesus. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Só se vocês deixarem de assistir, de darem like. Aí eu tenho que parar. Eu não vou ficar fazendo papel de besta. Mas se continuar, nós vamos longe. Vamos agradecer ao Espírito Santo. Espírito Santo, te agradeço, Pai, por o Senhor ter dado essa oportunidade de eu ler o Novo Testamento todinho para vocês, do começo até o fim, de Mateus até Apocalipse. Vocês viram a verdade, que mentiroso, feiticeiro, idólatra, assassino não entrará no reino de Deus. Como é que vocês dizem que se pedir perdão a Deus, entra no reino de Deus?
Eu não vejo isso daqui não, cara. Tudo é mentira de vocês. Vocês são mentirosos e vão continuar na mentira. Também vai para o inferno de corpo e alma, porque o mentiroso não entrará no reino de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não deixa cair em tentação, mas livra do mal, porque teu é o rei, é o poder, é a honra e a glória, para sempre. Amém. Que Deus abençoe vocês. E volte direito, aprenda a voltar.